graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos mais uma vez a Deus por estarmos aqui e por podermos mais uma vez estar louvando assim o nome do Senhor e meditando na sua santa palavra. Vamos estar orando, dando início, e peço aos irmãos dos seus lares que estejam orando juntamente conosco, para que possamos assim participar deste trabalho para a glória de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esta noite, Deus. Deus, bendito seja teu nome, te louvamos pela vida, pela nossa vida, Senhor Deus. Te louvamos por estarmos aqui, te louvamos pelo teu cuidado a cada dia, Senhor Deus, provendo, ó Deus, o suprimento para o nosso corpo, para a nossa alma, Deus. Amém. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa os lares, abençoa, Deus, os pais de família, Senhor Deus, provendo, ó Deus, nos seus lares, ó Deus, dando todo o suprimento necessário à família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa os teus servos que já estão conosco e os que ainda vão se juntar a nós, que tu esteja abençoando e que, ó Deus, concede, ó Pai, que cada um possa estar na tua presença, Senhor, buscando a tua face, fazendo deste momento, ó Pai, um momento de comunhão contigo, Senhor Deus. Nós queremos pedir a tua direção, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Senhor Deus. Sem ti nada somos. E nós necessitamos de ti, ó Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor Deus. Ser propício a nos receber e receber este culto na tua presença, Pai. Meu Deus, e receber toda adoração elevada a ti, Senhor Deus, nesta noite, Pai. Ajuda-nos e tem misericórdia de nós. Dá-nos da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Deus. Te agradecemos. Amém. Louva ao Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus.
descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, se pedirmos, Jesus virá. Então busque, então clame, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Vamos ainda louvar nos nossos salmos, o 344. Fala minha alma.
vi murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Glória a Deus, né? Vamos louvar ainda o... Cadê ele aqui? Isso. 32. 32. Deixa o sol em ti nascer. Meio dos tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar, deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro, que é a primeira.
Diz assim o texto sagrado: mulheres, sede vós igualmente submissos a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos, Pai, por esta leitura e te rogamos, ó Deus, que o Senhor possa estar imprimindo em nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus, o Teu ensinamento, ó Pai, a fim de que possamos assim cumpri-lo como bons cristãos para o agrado do Senhor. Bendito seja Teu nome, Senhor Deus, e que em amor possamos obedecer o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e a Ele devemos nos render todo dia. Bendito seja Teu nome, Senhor, nos orienta e abre nosso entendimento a fim de que compreendamos a Tua palavra, a fim de que a possamos aplicar no nosso viver, porque para isto o Senhor designou a Sua palavra. Bendito seja Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, na quinta-feira, né, a gente viu, não foi domingo, né? Foi domingo que a gente tá... Foi domingo. Foi domingo. Domingo nós vimos a questão do comportamento, né, da mulher como cristã, do mandamento de Deus, da submissão das esposas, como é essa submissão. E nós vimos aqui, começamos, né, a falar sobre essa submissão, que ela significa. Três motivos aqui, né, para que essa submissão aconteça. O autor elenca aqui três coisas importantes, que a submissão é uma oportunidade, a gente vai ver de quê? A submissão é um ornamento, também vamos ver que ornamento é esse, e a submissão também revela uma identidade. A oportunidade é o que Pedro vai dizer aqui, é a oportunidade de evangelizar com a vida, é a oportunidade de ganhar o marido incrédulo, pelo santo procedimento. A submissão, a obediência da mulher à palavra de Deus é um poderoso sermão de evangelização, como vimos. E a segunda coisa que Pedro vai tratar aqui é que a submissão é um ornamento. Então, nós, como cristãos, devemos adornar a nossa fé. A nossa fé tem que ser adornada, né? O que é um adorno? Um adorno é um aparato que
que traz beleza. Isso é um adorno. Por exemplo, é uma mesa adornada, né? É uma mesa com uma toalha, é uma mesa, né, com uma toalha bonita, uma mesa enfeitada, né? É uma mesa enfeitada. Então esse é o sentido, né? Que a nossa fé também seja, né, adornada de bons procedimentos. E é o que Pedro diz aqui, né? Pedro diz que não seja o adorno da esposa o que é o exterior. É claro, né? Um brinco é um adorno, uma pulseira é um adorno, né? Um vestido bonito é um adorno exterior. É o adorno exterior. Mas Pedro aqui ressalta que o adorno da esposa, né, seja o adorno interior. Que o adorno da esposa não seja só o exterior, né? Não seja só, né, a sua beleza externa, né? O seu vestido arrumado, né? O seu cabelo bem cuidado, né? Que precisa ter isso, né? Precisa ter isso, senão acontece muitas vezes, é caso de separação, o fato da mulher que não se cuida. Aí o marido vê a mulher toda relaxada, o marido vê a mulher toda, né, desbrenhada, né, dos cabelos, não cuida dos cabelos, toda descuidada. Aí o marido vai, aí vê uma cheirosinha, uma arrumadinha por aí e se encanta e pronto, o desmantelo está feito, né? De repente o marido pode não ter o temor, né? Como aqui o apóstolo Pedro ele está indicando, né, para essas jovens cristãs, que elas, além de ser novas na fé, algumas não tinham marido cristão. Aí imagina, o marido não é cristão. Aí o marido olha para uma Dalila da vida, né, toda arrumada, toda bem adornada, né, no exterior, embora ele não veja o interior, mas o exterior tem que ser cuidado. Então a mulher cristã, ela precisa ser sábia nesse sentido e se cuidar, né? Se cuidar tanto para Cristo como também para o seu próprio marido, entendendo que foi Deus quem lhe deu ali o seu esposo. Terceira coisa, antes, porém, quero só deixar aqui registrado que Pedro ele não combate o uso do adorno. Isso aqui não é um combate. Isso aqui não é uma lei que proíbe as mulheres de se adornarem. Porque as mulheres do passado se adornavam. A esposa de Abraão se adornava, né? É esse mesmo exemplo aqui que ele puxa do Antigo Testamento, quando ele fala que Sara, ela tinha esse adorno. Tanto é que ele diz que as mulheres devem imitar Sara. Mas Sara tinha adorno exterior. A esposa de Jacó tinha adorno exterior. Isso não era proibido. E nem Pedro está dizendo que era errado. Pedro está combatendo aqui, no caso aqui, o excesso, né? O excesso, porque o excesso de adorno aí já tira aquele tom de pureza, já tira aquele tom de beleza e passa a ser uma coisa brega, uma coisa vulgar, uma coisa que não fica bem para uma mulher cristã. E outra coisa que fica patente aqui é que a submissão vai revelar uma identidade. Ele diz assim, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus.
estando submissas. Veja que ele vai tratar aqui do atavio interior. Ele não está tratando do atavio exterior. Se ele fosse tratar do atavio exterior, ele ia citar os atavios no Antigo Testamento que eram usados. Mas aqui não é o caso. Ele está cuidando do atavio interior. Então, dessas mulheres santas aqui, ele vai falar de Sara, né? Ela diz que essas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas. Veja, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ou seja, o temor da perturbação é por conta de não fazer a vontade do Senhor. Aí vem o temor da perturbação. Mas quando se faz a vontade de Deus, não há temor de perturbação, porque o Senhor está ali. O Senhor está se agradando e o Senhor vai ajudar, com certeza. O Senhor vai estar ali derramando da sua graça. E Pedro aponta Sara como uma mãe espiritual dessas mulheres. Quando ele diz, da qual vós vos tornastes filhas. Isaías 51, 2. As filhas de Sara devem ser submissas a seus maridos sem medo e sem ansiedade, pois Deus cuidará delas, mesmo quando o marido não for crente. Lembro até de uma palavra, né, do pastor Silas, quando ministrou sobre essa questão, né, ele falou a respeito dessa questão, né, do atavio das mulheres, né? Mesmo quando o marido não sendo crente, né, Deus vai estar cuidando dessas esposas, porque elas estão ali fazendo a vontade de Deus. E com certeza Deus será com elas. E elas, né, ali vão ganhar seus maridos para Cristo, somente com o seu procedimento. A palavra do pastor Silas, né, que eu não esqueci, é que ele disse que não é fácil para uma mulher se sujeitar a um marido descrente. Isso não é coisa fácil. O marido descrente muitas vezes não é sábio, é cheio de orgulho, né? É cheio de vício, né? Não sabe o que é tratar com amor. Ele muitas vezes não sabe pedir perdão. Ele não tem humildade, muitas vezes. E isso é uma barreira. E a mulher tem que ser muito crente para se sujeitar a um marido desse jeito. A um marido que é crente, não que seja fácil, porque ainda continua sendo ser humano. Mas é bem mais fácil, porque ele compartilha da mesma fé. Então, isso, com certeza, tem peso, né? E agora Pedro vai trazer as considerações do marido, mas antes, aqui o autor vai tratar a questão do casamento. Relembrando algumas verdades bíblicas sobre o mesmo. Primeiro, que o casamento é a ideia de Deus, não é a ideia dos homens. Essa coisa não parte dos homens. Está lá no Gênesis, capítulo 2, do verso 19 até o 25, onde Deus ali, né, ali ele institui, né, a família. Ele diz, né, por
Por esta razão deixará, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É um modelo absoluto, é um modelo padrão divino para todas as culturas, em todas as épocas, porque todas as culturas representam todos os homens que Deus fez e que eles são de Deus. Então, esse padrão não é somente para uma etnia. Por exemplo, esse padrão não é exclusivo, por exemplo, para o povo de Israel, entendendo que Israel é o povo da revelação, dos primeiros oráculos, mas para todos os povos. Então, a gente sabe que há culturas em que não há monogamia, ou seja, em que a pessoa pode ter mais de uma esposa. Ainda bem que aqui no nosso país, aqui a lei, né, é monogâmica. O casamento é só um. Se a pessoa for casado e de repente for contrair matrimônio de novo, ele é preso por bigamia. Porque o casamento é monogâmico, ele é vinculativo, ele é heterossexual e indissolúvel. Essa questão do heterossexual, houve no nosso país uma mudança, que isso se tornou contrário ao texto bíblico. O texto bíblico diz o quê? Macho e fêmea. Gênero masculino e gênero feminino, ou seja, a distinção de gêneros. Gênero feminino, gênero masculino. Aí pode haver um casamento. Esse é o casamento bíblico do Deus que instituiu o casamento, do Deus que fez o ser humano, criou para a glória dele. Então, o homem, na verdade, por causa do pecado, ele busca cada vez mais se afastar de Deus e dos padrões que Deus estabeleceu, cavando aí uma cova para ele mesmo se afundar nela. Então, por esta narrativa, nós vemos aqui algumas coisas importantes nessa passagem bíblica. No verso 24 do texto de Gênesis 2, ele vai dizer assim, ó: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, daqui de todo o texto, a gente pode tirar aqui 4 características importantes no casamento bíblico, no casamento que Deus instituiu para o ser humano em todos os tempos e para todas as raças. Primeiro, deixa pai e mãe. Às vezes esse deixa pai e mãe fica a desejar para alguns casais que não têm entendimento da palavra de Deus. E às vezes esse deixa pai e mãe em alguma área fica a desejar. Por exemplo, esse deixa tem um caráter, primeiro, geográfico, tem caráter emocional, público, financeiro. Geográfico, porque ele tem que mudar de casa, é o seu lar agora que está sendo construído. Ele sai de um lar para construir outro lar, então ele não pode morar na mesma casa. Assim, ele pode, mas ele não deve. Ele pode porque a mãe e o pai não vão deixar de acolher um filho. Mas um filho com uma esposa já é diferente. Eles têm que ter o canto deles, onde eles ali vão governar a sua própria casa. Veja, a casa, se ele está na casa dos pais, ela tem um governo. Quem é que governa aquela casa? Os pais. Aí o filho com uma esposa está dentro de casa. Mas a casa tem um governo já. Quem é o governo? Os pais dele.
Então ele não pode apregoar outro governo, porque o governo é o dos pais. Aí fica uma coisa que não vai andar muito direito. Assim vai ter muitos problemas. Nessa questão da displicência, na questão do deixa geográfico. O deixa financeiro também é uma coisa que tem atrapalhado muitos casais, porque os casais muitas vezes põem o carro na frente dos bois, o cara engravida a menina antes deles já estarem organizados e só vão cuidar disso depois. Aí o menino já vai nascer e não tem uma casa, aí tem que ficar na casa dos pais. Aí é um problema, né? Porque quem vai sustentar a criança, né? De repente o cara que é o marido não tem um emprego certo ainda, a esposa também não tem renda, e aí fica numa dependência financeira dos pais que atrapalha ali o decorrer equilibrado daquela família que está nascendo. O emocional também é uma coisa que tem peso. O emocional é porque muitas vezes os cônjuges deixam, né? O deixa pai e mãe fala de um deixar emocional também, ou seja, a gente sente a falta da mãe, sente a falta do pai, mas pode visitar. Pode visitar a mãe e o pai. Só não pode morar, né, na casa da mãe e do pai. Ou então, por exemplo, casou-se, né, deixou pai e mãe, mas nunca está em casa. Só vive na casa dos pais. Aí, será que esse deixar emocional aconteceu? Porque a pessoa não pode se casar, ter sua própria casa e viver enfurnado na casa dos pais. Porque o pai e a mãe fez sua parte, criou, educou, né? Se casou, deixa. Uma visita é uma coisa, se estabelecer na casa é outra. Mal amanhece o dia, já está enfurnado dentro da casa dos pais. Então isso não é uma coisa saudável, muito embora assim possa parecer uma coisa saudável, mas é uma coisa perigosa. Porque de repente disso aí pode trazer consequências danosas para a relação do casal. De repente, ou o marido ou a esposa pode não estar gostando disso. Eu já vi uma queixa de uma esposa que o marido só vivia na casa da mãe. E a relação deles estava por um fio. Porque a esposa não estava aguentando mais. Se casou com ela, mas só queria viver ali na barra da saia da mãe. Então isso aí, tanto faz, gente, tanto faz para um lado, tanto faz para o outro. Pode gerar problemas conjugais sérios. Então por isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia dá a recomendação: deixa pai e mãe e se une à sua esposa. Então precisa entender isso, né? É uma união inseparável. Alguns pensam que não, que a pessoa, não, vou me casar, se não der certo, separa. Porque na lei dos homens, e Deus deixou o divórcio. Mas Jesus explica porque ele deixou. Porque Moisés deu a carta de divórcio para os filhos de Israel, quando eles não conseguiam mais viver com suas esposas. E ele explica por que Deus fez isso. Deus permitiu que houvesse o divórcio. Ele diz porque por causa da dureza dos vossos corações. Aí por isso é o divórcio. Então, é para sempre mesmo. A união, se você vai se casar, então pense bem com quem você vai se casar, porque o casamento é indissolúvel. É uma união. Né? Os dois passam a ser uma só carne, uma coisa, é um mistério. Então precisa que a pessoa tenha esteja bastante ciente do que vai fazer. Não fazer como as pessoas aí fazem. Não, eu vou me casar, se der certo, aí tudo bem. Se não der, a gente separa. Isso não é um pensamento bom.
que ter direção de Deus. E a última coisa aqui é intimidade. Aliás, ainda é unidade, né? É unidade, isso que eu expliquei agora, né? Tornando-se os dois uma só carne, ou seja, é uma união inseparável e necessária, né? Complementar e total, que é uma união também física e espiritual. E em quarto lugar, intimidade. O texto diz: viviam nus e não sentiam vergonha. Ou seja, compreende intimidade espiritual, intelectual, emocional e física. É uma coisa esquisita. É o marido ou a esposa ter vergonha um do outro. Não é nem um bom sinal uma coisa dessa, porque os dois estão unidos intimamente. Eles estão unidos intimamente, então os dois são um. Então não faz nem sentido um ter vergonha do outro, porque eles estão unidos intimamente. Os dois são uma só carne. Então precisa ter, na relação, tem que haver a intimidade. A sociedade e os grupos culturais, eles podem criar vários modelos de casamento e de família, mas Jesus reafirmou o modelo original criado pelo Pai, conforme lá Mateus 19:8, quando os fariseus ali vão interrogar ele a respeito do assunto, e ele reafirma esse padrão aqui que está lá no Gênesis. Ele vai dizer: não lestes? Né? Não viste lá nas Escrituras, né, como foi que Deus estabeleceu o casamento, que deixa o homem pai e mãe e iniciar sua esposa? Mas o que é que Pedro diz aos maridos? Agora, né? A gente já falou da esposa, agora dos maridos. Paulo vai falar do marido também, mas a gente quer ver a fala de Pedro para os maridos. Ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É o verso 7. Então Pedro segue o mesmo tema, mas ele omite o verbo submeter-se para os homens, mas ele usa o verbo convivendo e coabitando. Então o marido deve viver o dia a dia da casa na companhia de sua esposa. Então Joyce Brothers, ela diz uma coisa muito interessante. Talvez isso seja uma fala para alguns maridos. Ele diz: o casamento não é apenas comunhão espiritual e abraços apaixonados. O casamento também consiste de 3 refeições ao dia e da retirada do lixo. Tem marido que tem dificuldade de fazer uma tarefa no lar, como se o lar fosse o reino somente da sua esposa, onde ela é a rainha e a empregada. Então, o homem precisa ter o entendimento de que a sua esposa, ela é uma auxiliadora idônea. Os dois são parceiros em um mesmo barco, o barco do casamento. Então tá lá os dois tocando o barco. Aí dentro desse barco tem um monte de tarefa para fazer, tem um monte de responsabilidade que eles são idôneos para fazer cumprir isso. Então o casamento é uma união e a convivência de 2 pessoas totalmente diferentes. Então, gente, é bom a gente entender as diferenças. Como a gente viu aqui, as pessoas, quando estão namorando ou estão ali construindo seus castelos,
e estão se relacionando, muitas vezes estão enfatizando simplesmente as coisas que são comuns aos dois. Mas não estão pensando em como vão lidar com as diferenças. É preciso a gente aprender que a gente vai ter que lidar com as diferenças. Então, o casamento cristão, a parte interessante no casamento cristão é que o casal não está só. Né? É o cordão de 3 dobras. Né? O cordão de 3 dobras, a Bíblia diz que não se quebra facilmente. Então, muitas vezes, é preciso que Cristo intervenha no casamento para que ele subsista, né? Para que ele não se desmanche. Então, é muito importante o temor de Deus na vida do casal. O marido deve ter discernimento durante a convivência conjugal, no sentido de suprir as necessidades da esposa e da casa, conforme Tito 2, 4, 5 e 1 Timóteo 5, 8. Então ele deve levar em consideração 2 aspectos importantes. Né? Primeiro, que a mulher é a parte fisicamente mais frágil. A mulher não é mais frágil que o homem nos seus aspectos mentais, emocionais e espirituais, salvo algumas exceções. O homem é a parte mais forte do casal, logo o marido deve deve cuidar da sua esposa com carinho, gentileza. Deve suprir suas necessidades físicas, sexuais, emocionais e espirituais. É uma grande responsabilidade. E a segunda coisa, para a gente encerrar esse tema, é que a mulher é espiritualmente igual ao marido. Ela e ele são iguais espiritualmente, porque Pedro vai dizer que eles são herdeiros da mesma graça da vida. Homem e mulher são iguais em Cristo, não tem um maior e um menor, um melhor e um inferior. O marido deve respeitar, considerar e tratar sua esposa com honra e dignidade. E Pedro encerra com uma advertência aos maridos, para que não se interrompam as vossas orações. O marido crente que trata mal a sua esposa terá suas orações bloqueadas ou impedidas por Deus. É a Bíblia que está dizendo. Então, de repente, pode ter muito camarada que ele é crente, é cristão, né? E se gloria nisso. Mas a sua esposa não vai dizer a mesma coisa. E ele jura que Deus está ouvindo suas orações. E de repente, por causa do trato que ele tem com a mulher, não dando honra a ela, não respeitando, não a tratando com gentileza, não cuidando dela como parte mais frágil, ele terá suas orações interrompidas. É o que a Bíblia diz. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e daqueles que são casados, a fim de que a palavra de Deus possa entrar nos corações dos casais e ali Deus possa operar com poder na nossa vida, na vida de cada um, na vida dos esposos e na vida das esposas que ouvem essa palavra do apóstolo Pedro. Deus tenha misericórdia de nós, Deus nos ajude a obedecer-lhe para o nosso próprio bem. Amém. Nós vamos ainda, depois a gente vai continuar nessa mesma carta até o final dessas lições. Que Deus nos ajude. Vamos estar louvando o Senhor. Tu tem algum hino, Dionísio, que a gente possa louvar? O que é que eu
Puxe algum aqui. Aqui tem alguns aqui. Quem pode louvar? Esse aqui, ó. Com santa liberdade. Tá sem volume. Com santa liberdade, em espírito e em verdade, com toda a intensidade, te adorarei. O teu caráter perfeito, por tudo que tens feito, em ti, Senhor, me deleito e te adorarei. Aleluia, aleluia, minha boca entoará. Aleluia, aleluia, todo meu ser te louvará. Eu cantarei um dia uma nova melodia, com celeste harmonia, e te adorarei. Aleluia, aleluia, minha boca entoará. Aleluia, aleluia, todo meu ser te louvará. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos pela Tua palavra, Senhor Deus. Deus nos abençoa, Pai. Abençoa, Deus, as nossas famílias. Abençoa, Deus, os Teus servos, cristãos, casados e servas, ó Pai. Que Tu esteja abençoando a vida no lar, o trato, ó Deus, dos casais ligados em matrimônio, Senhor. Que Tu esteja abençoando, Deus, nossas famílias. Que Tu esteja, Deus, cuidando de nós. Que Tu esteja dando livramento, ó Deus. Que Tu, ó Deus, estejas nos dando um coração para Te ouvir, Senhor. Um coração, ó Pai, para guardar a Tua palavra, Senhor. Um coração para que possamos, ó Deus, aplicar a Tua palavra, Deus, no nosso viver. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor nos abençoe. No nome de Jesus Cristo. Te agradecemos por esta noite, Pai. Te pedimos mais uma vez pela vida dos Teus servos. Queremos, ó Deus, Te pedir pelas famílias enlutadas mais uma vez, em virtude das mortes da pandemia, Senhor.
queremos te pedir, Senhor, pela família, Deus, daquela cantora que se foi, ó Pai, para o teu seio, ó Pai. A Anastácia, que soubemos nesta manhã da sua morte. E com certeza, Deus, ela está contigo agora. E nós te pedimos pela família que com certeza, ó Deus, se entristece, Sim, porque Jesus. perde, ó Deus, a convivência, Pai. Muito embora tenha a consolação de que ela está contigo, mas com certeza há luto e tristeza, Senhor. E somente Tu, ó Deus, és Deus para consolar, Senhor. Então, nos guarda, nos livra, Senhor Deus, nos livra e tem misericórdia do Teu povo. Vai abençoando cada lar, suprindo as necessidades e derramando, ó Deus, da Tua graça, Senhor Deus. Quero te pedir em especial pela vida do Edmilson, que está ali, não sei como é que está a situação dele, eu não tive mais notícias, Restaurando, Senhor. mas que Tu, ó Deus, conceda que ele, Deus, se recupere, ó Pai, e que ele, ó Deus, possa ainda, ó Deus, falar disso na Tua casa, Senhor Deus, em ação de graças à Tua bondade, ao Teu poder e à Tua misericórdia, Senhor. Sim, Jesus. Abençoa a Cleidinha também, Pai. Abençoa aquela família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite, Pai. Amém. Amém.